Crise na saúde. Médicos do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, sem receber salários há 3 meses, deflagram greve e trabalhos estão praticamente suspensos na instituição. Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma está comemorando os 50 anos. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Presidente Michel Temer propôs mudanças nas leis trabalhistas e propostas criam polêmicas em todo o Brasil. No esporte, Roberto Cavalo entre a cruz e a espada encara o Oeste na noite de hoje. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 13 de setembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. A situação na saúde pública da região está periclitante. Ontem, por falta de pagamento de salários, médicos do Hospital Materno Infantil Santa Catarina paralisaram os serviços. É o caos na instituição que deveria prestar atendimento médico para crianças de toda a região. Já faz algum tempo que a relação dos médicos e da direção do Instituto ICEV vem gerando alguns conflitos entre as partes. No entanto, nos últimos meses, alguns casos agravaram ainda mais a situação. Aproximadamente 46 médicos completam o corpo clínico do Hospital Materno Infantil Santa Catarina e estes estão há 3 meses sem receber. Os médicos, desde o início do ano, já vêm com uma relação conturbada com o hospital com relação aos pagamentos, tá? Então, nesses últimos meses, desde junho desse ano, não havia o pagamento para os médicos com relação aos salários, né? E eu acho que nenhuma profissão a pessoa trabalha sem receber os salários. Os médicos permaneceram trabalhando no hospital, mesmo com essa dificuldade. Foi informado constantemente o ICEV de uma possível paralisação e chegou um momento em que realmente não houve mais condições de trabalhar sem receber nenhum valor. Então, eles tomaram essa atitude mais drástica, tá, com relação à paralisação, permanecendo a urgência e emergência, que são 2 serviços que não podem realmente paralisar. Os atendimentos que estão sendo realizados pelo Hospital Materno Infantil Santa Catarina são apenas de urgência e emergência. Os pacientes que se enquadram em outra situação devem procurar por atendimento na rede básica de saúde. Os outros casos, que são chamados eletivos, né, ou casos menos de urgência, são encaminhados aos prontos atendimentos ou até o Hospital São José. O Corpo de Bombeiros e o SAMU já foram informados, tá? E se aparecer algum caso pediátrica de urgência e emergência, pode ser encaminhado ao hospital sem problemas. Os trabalhadores só devem retornar às atividades normalmente após o pagamento dos 3 meses de salário em atraso. Já receberam uma parte dos salários, tá? Se não me engano, parte de junho e julho, tá? E fica faltando a parte de agosto desse ano. Conversei com os médicos lá do pediatras do ICEV, e já que eles tomaram essa decisão um pouco mais drástica, né, mais pesada em ponto de vista, até com relação à população, eles vão aguardar o pagamento integral desses valores em atraso. Então, enquanto não voltar esses salários, a princípio, continua a paralisação. Conforme Fabiano Voltz, coordenador regional do ICEV, o Instituto buscou diversas negociações com o corpo médico. Ontem, a Prefeitura repassou R$790 mil para quitar a dívida, mas mesmo assim os salários não foram pagos de forma integral. Os médicos, segundo o Fabiano, julgaram insuficiente o valor. Segundo o coordenador, o Instituto pretende solucionar o mais rápido possível a situação para que a população de Criciúma não seja prejudicada. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Criciúma está completando 50 anos. Em meio a um cenário econômico conturbado e com uma recessão que atinge a praticamente todos os brasileiros, a instituição se reinventa e comemora meio século em grande estilo. O mês era setembro, do ano de 1966. Com o nome Clube de Diretores Lojistas, nascia a entidade que fortaleceria o ramo e guiaria os lojistas e a cidade como um todo para o crescimento.
E hoje, a entidade comemora 50 anos, com um papel ainda mais forte de atuação dentro dos mais variados assuntos que podem contribuir para o desenvolvimento ordenado do município. Criciúma tem essa característica, né, a CDL tem essa característica de ser um elo agregador do desenvolvimento da cidade. Né, a gente vê aqui pela galeria dos nossos ex-presidentes que foram todas pessoas que se preocuparam, além do seu negócio, se preocuparam com a cidade. Dispuseram um pouco do seu tempo para também ajudar no desenvolvimento dela. Então, o comércio realmente está muito atrelado ao desenvolvimento. Para ter uma cidade desenvolvida, o comércio tem que fazer a sua parte. E a CDL justamente entra nesse quesito. A entidade tem hoje 1.200 associados para quem presta os mais variados tipos de serviço e incentiva a inovação e o empreendedorismo. O mais forte que a gente poderia citar é a questão do SPC. Mas, fora disso, a gente tem a preocupação de fazer com que o gestor esteja sempre preparado para as novas situações. Então, a CDL se preocupa com cursos, com workshops. Então, para quê? Para deixar realmente assim, as pessoas prontas para as inovações que estão acontecendo no dia a dia. Para os lojistas, esse apoio é fundamental e é desta maneira que os empresários podem apresentar atrativos diferenciados para os clientes. O CDL tem grande importância para nós lojistas, desde a parte de ações que o CDL tem feito, como sempre fez, no comércio, não só no centro da cidade, mas nos bairros também. Ações em datas especiais, datas comemorativas, como o Natal, então toda a questão de decoração, de rua, de praças, datas especiais como o Dia das Mães, Dia dos Pais. Sempre tem algumas ações importantes que o CDL vem promovendo com os lojistas. Mas com a concorrência do mercado é necessário sempre estar se reinventando para buscar alternativas que possam atrair o consumidor, já que os clientes também estão mudando a maneira de adquirir os produtos desejados. A questão de se reinventar e saber o que realmente o nosso cliente quer, o que o nosso cliente tem buscado nesse momento, é o que está fazendo a diferença entre as lojas, entre os lojistas, entre os líderes. Além da comemoração dos 50 anos da entidade, que é exclusivo para os lojistas e para as pessoas que tenham envolvimento com a CDL, a comemoração vai contar com a premiação do Mérito Lojista aos empresários que apresentarem atitudes diferenciadas. Nós procuramos valorizar as pessoas e as instituições que fazem algo diferente. Foi muito gratificante ver que houveram vários inscritos. Infelizmente, a gente não pode entregar o prêmio a todos. Foi uma discussão muito árdua aqui da comissão julgadora para avaliar todos os cases de sucesso. E foi gratificante até para ver quantas empresas estão realmente empenhadas em fazer melhor, em fazer diferente. Ideias simples, mas muito inovadoras. A seguir, presidente Michel Temer propôs mudanças nas leis trabalhistas e propostas geram polêmicas em todo o Brasil. Atenção você que está à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. Agora é hora de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis para a região. Atendente externo, coletor externo para atuar em laboratório, caixa e vendedor de boutique, vendedor de ótica, consultor de vendas, vendedor de carros, costureira, agenciador de imóveis, consultor de locação. Interessados devem buscar mais informações através do telefone 3433-3202 ou acessando o site www.excelênciarh.net. A reforma trabalhista no Congresso seria o grande desafio deste ano para o governo de Michel Temer. Enquanto uns consideram retrocesso, outros acreditam que as medidas sejam a saída para a crise.
A polêmica da reforma trabalhista começou em julho, com Michel Temer ainda como presidente interino. O coro inicial partiu da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Na época, o presidente Robson Braga de Andrade afirmou que o governo precisava adotar medidas muito duras na Previdência Social e nas leis trabalhistas. Ele citou como exemplo o caso da França e afirmou que lá é permitido trabalhar até 80 horas por semana. Nós aqui no Brasil temos 44 horas de trabalho semanal, as centrais sindicais tentam passar esse número para 40, a França, que tem 36, passou agora para 80, possibilidade de até 80 horas de trabalho semanal e até 12 horas diária de trabalho. A gente tem que estar aberto a fazer essas mudanças. A declaração teve grande repercussão e, para amenizar, emitiu uma nota na qual a Confederação Nacional da Indústria afirmou que seu presidente jamais defendeu o aumento da jornada de trabalho brasileira, limitada pela Constituição Federal em 44 horas semanais. Segundo o texto, o presidente da CNI tem profundo respeito pelos trabalhadores brasileiros e pelos direitos constitucionais, símbolo máximo das conquistas sociais de nossa sociedade. Na realidade, a jornada de trabalho na França, atualmente, é de 35 horas por semana, com limite máximo de 48 horas semanais, incluindo horas extras. O governo está planejando fazer a reforma trabalhista e vem discutindo o assunto em reuniões entre o presidente Michel Temer, investidores e ministros. Na última quinta-feira, surgiu mais uma polêmica em torno do tema. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, durante um encontro com sindicalistas, disse que entre as medidas em pauta da reforma trabalhista está a proposta que formalizará jornadas diárias de até 12 horas. A repercussão foi imediata. A fala do ministro desagradou o Palácio do Planalto, que, para amenizar o problema, o Ministério do Trabalho informou por meio de nota que não haverá aumento da jornada diária de 8 horas de trabalho. A jornada de trabalho de 44 horas semanais também não será alterada. No mesmo dia, o governo lançou um vídeo para falar que a informação é falsa e que não pretende alterar a quantidade de horas trabalhadas. Na proposta do governo, um dos principais pontos é que as convenções coletivas terão valor de lei. Entre as novidades estudadas pelo governo está a criação de novos tipos de jornada, por produtividade e por hora trabalhada. Nesse caso, poderia chegar a 12 horas por dia, incluindo horas extras, mantendo-se o máximo de 48 horas semanais. O trabalhador poderá prestar serviço a mais de uma empresa, recebendo FGTS, férias e 13º proporcionais. De acordo com o ministro do Trabalho, na jornada por produtividade, o trabalhador poderá ser contratado para executar serviços específicos. No caso de um médico, por exemplo, que poderá ser contratado por procedimento realizado. Segundo o governo, não haverá flexibilização de direitos como férias, 13º e FGTS. Os aliados dizem que o objetivo é modernizar a legislação e gerar mais emprego. Mas, para a oposição, a reforma trabalhista, como está sendo desenhada pelo governo, é um retrocesso. Através de articulação política, Michel Temer tenta conseguir o apoio de deputados e senadores da sua base aliada para garantir a aprovação deste e de outros temas importantes para o país, como a reforma da Previdência Social. O governo cedeu às pressões do PSDB e disse que vai colocar a proposta da Previdência em votação na Câmara ainda neste mês, em vez de esperar até o fim das eleições municipais. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, nega que a iniciativa de enviar a proposta da reforma, ainda em setembro, seja resultado de apelos de partidos aliados e diz que a decisão é do próprio presidente Michel Temer. Segundo o ministro, o assunto será tratado com a base de apoio do governo no Congresso Nacional assim que houver quórum. Os tucanos reclamaram do atraso no envio da reforma e ameaçaram retirar o apoio ao governo. Mas, discordando do presidente do PSDB, o senador Aécio Neves, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que não faz diferença se o governo encaminhar a proposta da reforma da Previdência antes ou depois das eleições municipais. Segundo ele, a tramitação será a mesma. A partir de 14 de setembro, o Congresso entrará em uma espécie de recesso branco para que os deputados se dediquem às campanhas nas eleições municipais e todos os projetos na casa ficarão parados. A seguir, Roberto Cavalo entre a cruz e a espada encara o Oeste na noite de hoje no estádio Heriberto Wilson.
E o Criciúma hoje tem um compromisso de extrema importância. Diante do Oeste, o tricolor não tenta apenas se recuperar na tabela de classificação. O emprego do técnico Roberto Cavalo também está em jogo. Depois de levar um sacode do Avaí, os torcedores do Criciúma esperavam um treinamento mais puxado como preparativo para o jogo de hoje diante do Oeste. Porém, o que se viu no gramado do estádio Heriberto Wilson foi um trabalho mais leve. Semana passada nós treinamos a semana toda e muito bem. Inclusive treinamos até na sexta-feira com o ataque Roberto e Jamie e não pude contar com os dois no jogo contra o Avaí. Então hoje você colocou bem, muito em cima. Né? Nós jogamos sábado, domingo retornamos, treinamos hoje à tarde e mais realmente o momento é psicológico, né? Emocional, muita conversa. Mas o grupo tem reagido bem, conversamos bem com eles hoje no vestiário, depois conversamos dentro do campo. E agora é pensar somente no jogo contra o Oeste em busca da vitória. Com uma campanha fraca no segundo turno da Série B e a queda na tabela de classificação, as especulações sobre uma possível saída do treinador Carvoeiro aumentaram. Sem dar ouvidos para o que se fala na imprensa, Cavalo treinou o time normalmente e garantiu que não se preocupa com rumores. Eu não me sinto pressionado. Eu estou triste por não estar dando alegria, né, ao nosso torcedor, aos familiares dos nossos jogadores, a todos nós, mas não pressionado. Agora, você sabe que todo treinador vive de resultado. Eu lembro até quando o Corinthians foi campeão do mundo, ele teve uma pressão, ficou e deu a volta por cima, né? Isso pode ser que aconteça aqui também. Eu vou fazer de tudo, como sempre fiz, para fazer o melhor, junto com esse grupo, os que estão chegando, né? Nós tivemos dificuldades, sim, no decorrer da competição. Estamos com alguns jogadores agora que vieram recentemente contratados, que têm qualidade, que vão poder nos ajudar. Mas eu estou trabalhando, como vocês estão vendo, dia a dia nosso. Então, quando não vem o resultado, tudo pode acontecer. Agora eu estou firme, forte, com disposição e quero até que a torcida entenda e compreenda do que eu estou dizendo para vir a campo amanhã e ajudar esses jogadores. É o momento que o atleta mais precisa do carinho do torcedor é agora, na hora da dificuldade, na hora da tristeza, do sofrimento, de não ter ganho, da maneira que perdeu o último jogo, que foi um clássico. A torcida tem que vir apoiar esses jogadores. É um grupo que merece até o apoio. Então, espero que isso aconteça para nós termos um bom resultado. Questionado se este poderia ser o último jogo à frente do Tigre, Cavalo foi enfático. Isso tudo que você pergunta, amanhã não sabemos se vamos estar vivos, nós todos aqui. Então, amanhã, depois do jogo, você me pergunta que eu respondo. Se será o último jogo de Roberto Cavalo à frente do Carvoeiro ou não, de fato, só o tempo irá dizer. O comandante quer mesmo é montar o time, que está cheio de problemas. Nós temos, né, no momento, a volta do Rafael, o zagueiro, a ausência do Marlon, o Niltinho já está definido, já conversei com ele, na esquerda. E estamos ganhando a volta do Roberto e o Jamie. O treino que eu fiz hoje foi para analisar os dois atletas, estão bem, vão jogar. E eu vou definir o time só no momento antes do jogo, porque eu também quero analisar mais ainda o Oeste, como nós estamos analisando já a semana toda, desde a gente pode falar que semana passada eu e meus auxiliares conversamos muito também do jeito que joga o Oeste, então nós temos que ter muito cuidado. Um dos setores mais problemáticos da equipe é o meio-campo. Sem Alex Maranhão, Clayton e Juninho machucados, a chance de sair jogando como meia armador caiu no colo do novato Thiago Humberto. O Thiago, ele entrou no jogo contra o Avaí, mostrou suas características, né? Qualidade técnica boa. É lógico que é ritmo que precisa ainda, até um melhor preparo físico no momento. Mas por ser um jogo decisivo para nós, um jogo que eu falei para eles, um jogo da superação, eu vejo que o Thiago tem condições de nos ajudar. Mas eu vou, como eu falei, definir o time momentos antes do jogo. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.